Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitória em Cristo Jesus, tem nos concedido alegria para continuarmos aguardando a volta do Senhor, que para muitos é tardia, mas para nós sabemos que o Senhor virá no tempo certo, no tempo dele. Glória a Deus, não virá no tempo de ninguém. Deus abençoe a você que tem compartilhado esse trabalho conosco. Peço que você continue inscrito e incentivando outros a se inscreverem, que você continue compartilhando as mensagens e incentivando outros a fazer o mesmo. E assim estaremos aguardando o Senhor, mas trabalhando na sua obra. A figueira no meio da vinha é o tema de hoje. Mas para isso eu quero convidar a lermos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Glória ao Senhor. A figueira no meio da vinha. Foi uma parábola contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que ressalta ali duas presenças principais: o dono da vinha e o vinhateiro. E, secundariamente, também ressalta a figura da figueira e das parreiras, isto é, dos pés de uva. Além dos frutos, talvez 2 motivos justificavam a presença de uma figueira numa vinha. Ali havia a vinha e, quase que estranhamente, havia um pé de figueira, um pé de figos. Queridos irmãos, a Bíblia diz que para aquele povo, para o povo de Israel, a figueira, ela tinha um significado muito grande. A figueira era uma planta muito amada pelos israelitas. Primeiro, pela sua admirável folhagem. A figueira não era uma planta alta, era uma planta que mais ou menos aí chegava a 8 metros, portanto não é uma planta muito alta, mas era uma planta frutífera e que tinha uma admirável folhagem e também uma grande e densa sombra. Além da sombra e da folhagem, a figueira significava para os israelitas segurança. Segundo 1 Reis, capítulo 4, e versículo 25 e 26, a Bíblia diz que os israelitas se protegiam entre as folhas e a sombra das videiras e das figueiras. Portanto, era, quem sabe, ali a razão daquele senhor plantar aquela figueira era para apreciar as suas frondas, sua folhagem, seus frutos e também aquilo que lhe imprimia segurança, que lhe trazia segurança. Jesus havia dito, e aí foi repetida pelo dono da vinha, quando diz: olha, eu procuro há 3 anos aqui frutos nessa vinha, nessa figueira, e não acho. Vamos cortar. Para que ela ficar tomando tempo aí, tomando espaço inutilmente? Vamos cortar. O dono da vinha não falou aquilo dele mesmo.
O próprio Jesus já tinha dito que a planta que não dá fruto tem que ser cortada. E disse também que a que der fruto será limpa para que dê mais fruto. Jesus então fala da poda. Fala da poda. O vinhateiro disse que num ano ele escavaria e ele estercaria a planta, a árvore. Se não desse fruto com essas duas providências de escavar e estercar, então ela seria tirada dali, seria cortada. Então ele empregaria a poda completa. Jesus havia dito que havia a poda completa e a poda parcial. A poda geral e a poda parcial. A planta que der fruto será limpa para que dê mais fruto. A que não der fruto será cortada. Então nós podemos trabalhar aqui com três situações. A poda, a escavação e o esterco. Para que houvesse o tratamento da planta. Para que não se fosse tão radical como propôs o dono da vinha, em cortar a planta só porque não tinha dado fruto ainda, visto que a figueira demorava mais ou menos esse tempo, de 3 anos para dar fruto. Não se sabe aqui se esses 3 anos foi após os 3, que era o tempo dela dar fruto, ou nos primeiros 3 anos ele já queria cortar. Porque, meus amados irmãos, qual é a providência que alguém toma quando vai escavar a planta? Escavar a planta é uma prática que os agricultores têm para que, escavando aquela planta e afrouxando a terra, ela receba mais água. Ela possa receber e guardar mais água ali. Essa era o trabalho da escavação. O homem, o vinhateiro que naturalmente entendia daquilo, o dono da vinha me parece que não entendia, era tão radical que parece que não entendia, ele disse, não, eu vou escavar, eu escavo, eu tenho a condição de colocar mais terra e essa terra ela vai acumular mais água. Acumulando mais água, naturalmente essa planta vai ter outra vida, ela vai ter uma sobrevida. A escavação também serviria para que, escavando, fosse colocado o esterco. Escavando, colocando o esterco e colocando água, naturalmente, isso é quase que lógico, a planta teria um novo ânimo. Mas, meus amados irmãos, aí vem a poda. Se você vai escavar, você não vai mexer na planta. Não há nenhuma lesão à planta. Se você vai estercar também, não há nenhuma lesão à planta. Mas na poda há. Na poda há lesão à planta. Porque na poda vai haver cortes de galhos. Na poda, que pode ser feito também na raiz. Ela pode descobrir lá na raiz aquilo que a olho visto não se vê, aquilo que se não escavar não se vê, pode ter uma ruptura ali na raiz, pode ter uma lesão, um bichinho ali na raiz, que só se vai ver quando escava. Quando escava. E escavando e vendo aquele bichinho, então o cuidador, o vinhateiro, ele poderia colocar ali um remédiozinho para matar aquele bichinho e naturalmente mais vida daria à planta. Ou poderia, quem sabe, podar um pedaço da raiz, que pode podar a raiz também. Dá um pedaço podre que não vai adiantar, vai apodrecer. O resto, tira-se aquele pedacinho. Glória a Deus. E na poda, vai se cortar galhos. Você vai cortar galho para que dê uma nova vida, a seiva. Agora, você cortando o galho,
A seiva vai servir para menos galho e naturalmente será uma vitamina para aquela planta. E a poda serve basicamente para direcionar o crescimento da árvore. Quem quer uma árvore crescendo para o chão? A poda serve para fazer com que a árvore cresça o mais possível verticalmente. Porque o galho que roça o chão, o fruto vai ficar fácil de ser alcançado por qualquer pessoa. Então a poda serve para dirigir o crescimento. A poda também serve para que a árvore se torne mais produtiva do que vegetativa. O que é uma árvore vegetativa? É a árvore que tem muitas folhas. Ele tem uma grande sombra, mas não tem fruto. A poda vai servir para tirar uma parte das folhas, deixá-la mais produtiva, porque ninguém vai plantar uma árvore frutífera pela sombra. Não, se planta a árvore frutífera pelos frutos. Secundariamente, vai se usar a sombra, mas eu quero os frutos da minha árvore. Então, eu vou podar minha árvore para que eu dirija o crescimento dela. É por isso que a palavra de Deus é ensinada. Porque a palavra de Deus é a que serve para podar as nossas vidas. Podar é tirar um galhozinho ali que não está bom, um galho que está, quem sabe, já quebrado. Um galho quebrado não vai secar ali, não vai dar fruto. Por que um galho quebrado na árvore? Tira o galho quebrado. A poda serve exatamente para tirar os galhos apodrecidos, os galhos que estão se arrastando pelo chão, os galhos que estão enfeiando a árvore, estão tornando a árvore menos apreciável. O galho que não segura os frutos, é para isso que a poda serve. E para torná-la, entre outras coisas, mais produtiva. Eu preciso dos frutos da minha árvore. Então, meus amados irmãos, aplicando aqui para nós, a Bíblia Sagrada é exatamente essa ferramenta que serve para que nós podemos a nossa vida. Eu devo podar a minha vida pela Bíblia Sagrada. Não adianta eu crescer muito e não dar fruto. E outra, Jesus ainda disse, dá fruto bom. A árvore que está em mim tem que dar fruto bom. Se não der, tem que ser cortada, tem que ser podada, tem que ser excluída. Glória a Deus. Tem que ser desprezada. Jesus quer árvore que dê fruto. Jesus já diz lá em João capítulo 16, versículo 15, que ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a ele. Ele nos escolheu a nós e nos deu um nome e nos enviou para que demos frutos. E frutos que permaneçam. Glória a Deus. Então, aquela figueira no meio da árvore estava dando impaciência, estava impacientando o dono da vinha, porque ele não conhecia, ele não entendia da matéria. Aí o vinhateiro disse, não, me dê um mês. Olha, me deu um ano. No ano, eu vou tomar providências, e disse quais eram, e se não der, como se ele houvesse uma garantia. Se não der, eu garanto que vai dar. Mas se não der, o senhor corta. Meus amados irmãos, viver pela Bíblia Sagrada, não há nenhuma condição de dar errado. A chance de alguém dar errado andando pela Bíblia, de acordo com a Bíblia, é zero. É zero. Então, pode a sua vida, modele a sua vida pela Bíblia. Não adianta ter muitas folhas, não adianta ter muita fama, não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter muita posição quando os galhos estão se arrastando pelo chão. Quando a árvore cresce, dá muita sombra, mas não dá fruto. Jesus quer que nós demos frutos e frutos que permaneçam. Glória a Deus. O dono da vinha queria cortar a árvore em momento errado. Mas o vinhateiro, que é quem conhece. O vinhateiro, irmãos, é quem conhece, quem está ali
no trivial, que está ali no chão da vinha. Quem conhece? Quem nos conhece é o Espírito Santo. E ele sabe onde é que nós devemos ser podados. A poda muitas vezes traz um desalento, traz um inconformismo, traz um sofrimento momentâneo, traz uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas é para o nosso bem. É para que nós não cresçamos nos arrastando pelo chão, não cresçamos de forma errada, mas cresçamos corretos, cresçamos para cima, cresçamos de uma forma alinhada. Glória a Deus. E só quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo, através das doutrinas, do ensino da palavra. E é para isso que o Senhor deixou pastores, apóstolos, doutores, evangelistas. Ele deixou para isso, para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Essa poda, esse extrair de galhos quebrados, de galhos que estão quase soltando da árvore. É exatamente isso, é esse caminho da perfeição. É esse trabalho que o Espírito Santo faz através dos homens de Deus para aperfeiçoar aqueles que ouvem a doutrina da palavra do Senhor. Então que o Senhor nos guarde e nos abençoe e que nós sejamos cuidadosos como foi o nosso vinhateiro. Não sejamos apressados como foi o dono da vinha. Mas sejamos cuidadosos, que há providência. Quem está pode estar carregado de pecado. Mas Deus tem perdão. Ninguém vai ser cortado só porque pecou. Não, pecou, tem perdão. A Bíblia define os não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Jesus é aquele que intercede por nós, está à direita de Deus, intercedendo por nós, segundo a expressão do apóstolo Paulo. E a Bíblia ainda diz que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, aprendamos com o vinhateiro. Não, deixe comigo, eu vou tomar providências aqui que vão trazer os frutos tão desejados para a figueira. Jesus quer que nós produzamos frutos e frutos bons. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.